Vamos dar boa noite aos companheiros que aí se encontram. Hoje, dia 19 de novembro de 2021, nesse horário, nós estudamos esta obra, Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. E nós, da Sociedade de Estudos do Espírito Francisco de Assis, estamos estudando o capítulo 18, que tem por título Amor, Alimento das Almas. Hoje é a segunda aula em que estamos estudando esse capítulo, mas nós vamos aqui, novamente, reler esses primeiros parágrafos que nós estudamos na aula passada para podermos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Então, eu vou começar fazendo a leitura do texto do capítulo 18 do livro Nosso Lar, Amor, Alimento das Almas. Primeiro parágrafo. Terminada a oração, chamou-nos à mesa a dona da casa, Dona Laura, mãe do Lísias, servindo caldo reconfortante e frutas perfumadas que mais pareciam concentrados de fluidos deliciosos. Eminentemente surpreendido, diz André, ouvi a senhora Laura observar com graça. Afinal, nossas refeições aqui, na colônia do Nosso Lar, são muito mais agradáveis que na terra. Há residências em Nosso Lar que as dispensam quase por completo, mas nas zonas do Ministério do Auxílio não podemos prescindir dos concentrados fluídicos, tendo em vista os serviços pesados que as circunstâncias impõem. Despendemos, quer dizer, gastamos grande quantidade de energias. É necessário renovar provisões de força. Então, vamos parar aqui, é o mesmo lugar que nós paramos na aula anterior, mas nós vamos parar aqui para que a gente possa fazer novas considerações sobre esse trecho. Primeira coisa, que a gente precisa marcar e deixar bem claro isso, porque tem muita gente que faz críticas à obra de André Luiz por causa dessa questão dos alimentos, tá? Dos alimentos. Mas nós temos que lembrar, e o próprio André Luiz diz aqui, que os alimentos servidos em nosso lar são concentrados fluídicos em forma de alimentos, em forma de frutas, de caldos, de sucos, de chás. Lembra que nós falamos aqui na aula, quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, sobre impregnação mental? Nós vivemos no planeta Terra. Estamos acostumados com a roupa, com a comida, com os objetos. No caso do alimento, meu Deus, como esse alimento é importante para a nossa vida enquanto estamos na carne. Desencarnando, o espírito precisa de energias. Mas será que a gente chegando lá, né, sentindo fraco, abre a torneira aí, solta energia em cima dela? Fica complicado, né? Como é que na nossa mente ainda estamos impregnados pelas questões materiais, pela vida na matéria? Nós sabemos que consumimos energia. Não é através do alimento? Então, eles nos apresentam, nos oferecem concentrados fluídicos em forma de alimentos, frutas, caldos, sucos, chás. Porque, como nós vimos na aula passada, o perispírito despende energia, não é? Precisa renovar essas energias. Foi a aula da semana passada. E como é que essa energia é aplicada? Através desses concentrados fluídicos.
Então, os trabalhadores do Ministério da Regeneração e do Ministério do Auxílio, que ela diz aqui, mas nas zonas do Ministério do Auxílio não podemos, quer dizer, nós, os trabalhadores do Ministério do Auxílio, não podemos prescindir, abrir mão dos concentrados fluídicos, tendo em vista os serviços pesados que as circunstâncias impõem. Então, aqueles que trabalham no Ministério da Regeneração, que são os ministérios, o Ministério da Regeneração que recebe os espíritos que assim que chegam, né, na colônia, vindos da Terra. Os trabalhadores do Ministério do Auxílio, eles têm um trabalho muito pesado. Lidar com aqueles espíritos muito apegados à matéria, espíritos muito doentes, desequilibrados. Então, eles despendem muita energia. E aí eles precisam desses concentrados fluídicos para se fortalecerem, tá? Devido aos trabalhos que realizam. As necessidades de alimentação para os espíritos, eles se baseiam em 2 fatores. Isso aqui é muito importante, gente. As necessidades de alimentação para os espíritos se baseiam em 2 fatores. Primeiro, a reposição das energias gastas para a manutenção do equilíbrio do perispírito, conforme o grau evolutivo do espírito e consequente densidade do corpo espiritual. Então, dependendo do grau evolutivo do espírito e da densidade do corpo espiritual, ele vai precisar de mais ou menos concentrados fluídicos, mais ou menos reposição de energias gastas. Então, um espírito que está começando seus trabalhos da colônia, como André Luiz, ele não estava começando a trabalhar lá? Não ia começar a desenvolver os primeiros trabalhos? Será que ele precisa de um mais concentrado fluídico do que o Lísias, que já está lá há mais tempo? Sim. Não é? Porque nessa época o grau evolutivo e a densidade do perispírito do André Luiz é mais densa do que do Lísias, do que da Dona Laura, do que do governador. Então, vai depender, né? A necessidade de alimentação para os espíritos se baseia em 2 fatores. O primeiro, reposição das energias gastas para a manutenção do equilíbrio do perispírito, que é com essa reposição, vai ser conforme o grau evolutivo do espírito e consequente densidade do corpo espiritual. Por exemplo, o governador de nosso lar, ele trabalha em todos os lugares. Ele vai do Ministério de Auxílio, ele vai do Ministério de Regeneração. Se ele for ao Ministério de Regeneração, inclusive dizem que as folgas dele, ele tira do Ministério da Regeneração, trabalhando lá com os mais necessitados. Será que ao ir lá no Ministério da Regeneração, desenvolver um trabalho desse pesado, quando ele termina, ele precisa repor energias? Eu acho que não. Porque para ser um governador da colônia no solar, tem que ser um espírito bastante evoluído. Ele nem precisa. Mas o Lísias talvez precise. O André Luiz precisa. Então, essa reposição vai depender do grau evolutivo do espírito. Outra coisa, outro fator, tá? Onde se baseia a necessidade de alimentação. Outro fator, seu condicionamento psíquico à alimentação da matéria. Então, as necessidades de alimentação para os espíritos se baseiam em 2 fatores. Reposição das energias, que vai depender do grau evolutivo. E a reposição também das energias vai depender do condicionamento psíquico à alimentação da matéria. Se era um espírito muito ligado na questão da alimentação, esse que come muito ligado à comida, esse vai sentir muita falta. Mas se é um espírito já
que faz uma alimentação mais frugal, mais leve, já vai ser diferente, entendeu? Agora, nós vamos falar aqui um pouquinho. Aí eu também esqueci de falar com vocês. Quem tiver aí o livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, e o Livro dos Espíritos, deixa aí em cima da mesa. Quem tiver Evolução em Dois Mundos, pega ele. E também pega o Livro dos Espíritos, deixa aí. Que eu esqueci de falar do Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Peguem esse livro aqui. No livro Evolução em Dois Mundos, segunda parte. A segunda parte é do meio do livro para o final. Na segunda parte, Evolução em Dois Mundos, segunda parte. Na segunda parte tem um capítulo, é o capítulo 1 da segunda parte, Alimentação dos Desencarnados. Vai lá, pega o livro Evolução em Dois Mundos, segunda parte, primeiro capítulo da segunda parte, Alimentação dos Desencarnados. Eu vou contar aqui os parágrafos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No 10º parágrafo, conta aí 10 parágrafos. O 10º parágrafo começa assim. Esse item que nós vamos estudar é chamado condicionamento psíquico, e o capítulo da segunda parte do livro, Evolução em Dois Mundos, é a alimentação dos desencarnados. Então, diz assim no 10º parágrafo: abandonado o envoltório físico na desencarnação, se o psicossoma é perispírito, se o psicossoma está profundamente arraigado, quer dizer, enraizado às sensações terrestres, sobrevém ao espírito a necessidade inquietante de prosseguir, atrelada ao mundo biológico que lhe é familiar. Quer dizer, depois de desencarnado, se o perispírito do espírito está profundamente ligado às sensações terrenas, sobrevém ao espírito aquilo que nós falamos, impregnação mental, a necessidade inquietante de prosseguir, ligado ao mundo biológico, que lhe é familiar. E quando não a supera ao preço do próprio esforço, no auto-reajustamento, provoca os fenômenos da simbiose, associação psíquica, que o levam a conviver temporariamente no halo vital daqueles encarnados, com os quais se afine quando não promove a obsessão espetacular, séria. Quer dizer, aquele que desencarna e que era muito ligado às questões de alimentação, mas não é só alimentação, não. Também o alcoolismo, né? A bebida, né? Que era a pessoa muito ligada, gostava muito de beber, gostava muito de fumar, usar drogas, comer muito, porque a comida em excesso também é um tipo de... é um vício, né? O vício da alimentação, a pessoa que come em excesso, não está com fome, mas mesmo assim está procurando alguma coisa para comer. O vício da bebida, o vício das drogas. Então, quando o sujeito desencarna, e o perispírito dele está muito ligado às sensações terrestres, quando ele chega no plano espiritual, ele quer continuar gozando daqueles prazeres, da alimentação, das drogas, desses vícios. E aí, isso leva esse espírito a conviver temporariamente na onda mental ou atmosfera espiritual dos encarnados
com os quais ele se afina. Então ele vai, já que ele não pode mais botar o prato e comer a comida, nem tomar a sua cerveja, nem fumar o seu cigarro, ele vai buscar uma pessoa que está encarnada, que gosta desses prazeres. E ele vai se ligar à onda mental, ou halo vital, ou atmosfera espiritual desta pessoa, podendo surgir daí uma obsessão, como ele diz aqui, espetacular, uma obsessão séria, tá? Continua aqui André Luiz. Na maioria das vezes, os desencarnados em crise dessa ordem são conduzidos pelos agentes da bondade divina aos centros de reeducação do plano espiritual, onde encontram alimentação semelhante à da Terra. São os concentrados fluídicos. Porém, fluídica, tá vendo? Recebendo-a em porções adequadas até que se adaptem aos sistemas de sustentação da esfera superior, em cujos círculos a tomada de substância é tanto menor e tanto mais leve, quanto maior se evidencia o enobrecimento da alma. Então, ele é levado para esses ministérios do auxílio, ministério da regeneração, para fazer um tratamento, receber esse concentrado fluídico, tá? Para que ele possa ir se acostumando a essa nova alimentação, tá? Aí ele continua aqui. Porquanto, quer dizer, visto que pela difusão cutânea, transmissão da pele, o corpo espiritual, então ele está dizendo, o corpo espiritual tem uma, tipo como se fosse uma pele, né? Tanto que acontece uma transmissão cutânea. Então ele diz aqui, ó, porquanto pela difusão cutânea, o corpo espiritual, através de sua extrema porosidade, nutre-se de produtos sutilizados, quer dizer, leves, ou sínteses quimioeletromagnéticas, quer dizer, composições quimioeletromagnéticas, auridas, quer dizer, absorvidas no reservatório da natureza e no intercâmbio de raios vitalizantes e reconstituintes do amor, com que os seres se sustentam entre si. Porque o amor alimenta. Tá? Então, esses espíritos são levados para esses ministérios da regeneração, do auxílio. Lá vão passar por tratamentos, vão se alimentar de concentrados fluídicos. E o corpo espiritual, que é de uma porosidade semelhante à pele, tá? Vai se nutrir de sínteses quimioeletromagnéticas, vamos dizer assim, de energias da natureza, do fluido cósmico, tá? E no intercâmbio de raios vitalizantes. Assim, ele vai se alimentar verdadeiramente. Continua aqui o André Luiz. De qualquer modo, porém, o corpo... Aí eu pulei um parágrafo, tá? De qualquer modo, porém, o corpo espiritual, com alguma provisão, com algum abastecimento de substância específica, ou simplesmente sem ela, quando já consiga valer-se apenas da difusão cutânea, quer dizer, dessa transmissão cutânea, para refazer seus potenciais energéticos, conta com os processos da assimilação e da desassimilação dos recursos que lhes são peculiares, próprios, não dispensando, quer dizer, não prescindindo do trabalho de exsudação e eliminação, né? Do trabalho dos órgãos que dão saída às secreções, porque o perispírito também tem órgãos
que vão eliminando as secreções, como se fossem órgãos excretores. Dos resíduos pela epiderme ou pelos emunctórios, que são os órgãos que vão sair das secreções. Normais, compreendendo-se, no entanto, que pela harmonia de nível nas operações nutritivas e pela essencialização dos elementos absorvidos, não existem para o veículo psicossomático perispírito determinados excessos e inconveniência dos sólidos e líquidos da excreta comum. Então, esse perispírito vai estar ali, recebendo essas energias, fazendo a sua purificação, né? Eliminando as secreções nocivas, os miasmas, pelos órgãos que o perispírito possui, que dão saída às secreções. Fazendo essa purificação, essa limpeza de todas aquelas energias que o espírito trouxe quando desencarnou, porque ele era muito ligado à matéria. Então, tem uma observação que eu quero colocar aqui para vocês, que é a seguinte: é importante lembrar, mais uma vez, que os espíritos que se vinculam aos encarnados pela dependência alimentar não consomem nossos alimentos terrenos, o alimento material. Tá? Não consomem os nossos alimentos, não consomem a bebida, o álcool, não consomem as drogas, que tem muita gente que acredita, né? Não, esse alimento material é incompatível com a natureza fluídica do perispírito, tá? No entanto, aí tem uma observação importante. Aqueles que possuem o corpo espiritual mais denso, mais pesado, são ainda capazes de perceber os aromas terrestres, o que lhes possibilita usufruir das sensações correspondentes ao paladar que aquele alimento lhes produziam por intermédio dos sentidos físicos enquanto encarnados. Por exemplo, eu estou aqui, né? Aí de repente eu sinto o cheirinho de uma coisa gostosa. Eu senti cheiro. O que acontece? Minha boca enche de água. Não é assim? Não é assim? Eu não estou comendo. Quer ver? Eu vou dizer uma coisa que eu gosto muito. Fígado acebolado. Né? Aquele fígado de boi acebolado. Adoro, gosto muito. Aí, se eu estiver num lugar e eu sentir o cheirinho do fígado de boi acebolado, minha boca enche de água. Mas eu não estou perto do fígado, porque às vezes é a vizinha que está fritando. Não estou vendo o fígado na panela fritando. Eu estou sentindo o aroma do fígado acebolado. O aroma do café fresquinho que a vizinha está fazendo. O cheiro da pipoca. Quando você passa no parque, tem aquela pipoca. A nossa boca enche de água. Olha aí. E aquele alimento está longe de mim. Mas ele diz aqui, ó. Os espíritos, a mesma coisa. A mesma coisa. Eles, como têm um perispírito mais denso, se o dele é denso, ele está desencarnado, e eu que estou encarnada, a densidade é maior, não é? Eu estou com o corpo físico. Esses espíritos, eles têm sensações correspondentes às nossas, quando a gente sente o aroma de uma coisa que a gente gosta. A boca enche de água. E o que a gente faz? Estou na praça, pipoqueiro está passando a pipoca na hora. Sobe aquele gostinho e dá, eu vou comprar pipoca. Aí você não estava nem com vontade
vontade de comprar pipoca. Nem estava pensando na danada pipoca. Mas na hora que tu sentiu o cheiro da pipoca, tu já deixa a bolsa, vou lá comprar uma pipoca. Aí tu compra uma pipocona, manda misturar com doce, com sal. Não é assim que a gente faz? Porque eu nem estava pensando, mas foi o estímulo do aroma. O aroma despertou a minha vontade. Mesma coisa que os desencarnados. Eles são capazes de perceber os aromas terrenos ainda, tá? Como eles têm perispírito muito denso, o que lhes possibilita usufruir das sensações correspondentes ao paladar que aquele alimento lhes produziam quando estavam encarnados, por intermédio dos sentidos físicos. Se ele encher a boca de água quando sentir o cheiro da pipoca, desencarnado ele vai ter vontade de comer a tal da pipoca. Eles trazem consigo, olha o livro dos Espíritos aí, a impregnação mental de uma sensação material. Lembra que nós estudamos isso? Então, analisando, agora vamos analisar um processo obsessivo. Não só o gosto de comer pipoca. Vamos analisar um processo obsessivo. Analisando um processo obsessivo, verificamos que o espírito entra na sintonia da sensação de prazer usufruída pelo encarnado. O espírito desencarnou, era um alcoólatra. Ele sente falta da energia. Ele sente falta do álcool, mas ele não pode tirar do bar e pedir uma cerveja. Ele não pode tomar cerveja. Aí ele procura alguém que está encarnado e que gosta da bebida. E ele faz o quê? Ele vai se aproximando dele. Ele vai se aproximando dele, tá? Então ele entra na sintonia da sensação de prazer usufruída pelo encarnado. Ele gosta, eu gosto também, eu me aproximo dele, meu perispírito está encharcado de álcool, estou desencarnado. O dele, que é alcoólatra, também. Ó, entrou na sintonia, né? Dos fluidos mentais, nos quais também se satisfaz. Então, ele vai se satisfazer assim. Nessa associação, o encarnado é constantemente estimulado e influenciado pelo obsessor aos abusos alimentares, às drogas, à bebida, que já fazem parte de sua tendência. O André nos conta uma história que tinha um homem que era alcoólatra e ele ficava sentado dentro de casa lá no sofá. E o espírito vinha e mexia na garganta dele para estimulá-lo a ter vontade de beber. Então ficava mexendo aqui. E de tal forma que dava ao homem aquela vontade de estar engolindo a bebida. E aí o homem já levantava e ia pegar a gelada na geladeira. Isso também ocorre, né? Não só com a alimentação, mas com a dependência química. Vocês já viram um vídeo chamado... Um título do vídeo é Sozinho e tem um ponto de interrogação. Sozinho. Já viram esse vídeo? Tem o Sozinho 1, 2, 3, 4, 5. Bota lá no YouTube. Sozinho, escreve Sozinho com ponto de interrogação. E você vai entender o que a gente está falando. Porque o sujeito pensa que está bebendo, estou em casa, não fui para o botequim, a mulher, não vai para a rua, não quero que você beba na rua. Não, né? Ela, vou trabalhar, não quero que você vá para o bar, fica em casa. Ele, estou em casa, vou beber minha cervejinha sozinho, nada de ir para o bar com esses bêbados, vou beber sozinho em casa. Aí ele senta no sofá, pega a sua cerveja e começa. Em volta dele
Fica um monte deles. Por isso que o título do vídeo é Sozinho. Sozinho com ponto de interrogação. Porque, na verdade, é uma pergunta. Sozinho? Sozinho? Será que está mesmo sozinho? São 5 ou 6 vídeos muito interessantes, tá? Então, é isso que acontece. Esse espírito se aproxima daqueles que bebem e, como ele tem o perispírito encharcado de alimento, bebida ou qualquer outra droga sintética, ele vai buscar alguém e vai se ligar a alguém que já é viciado. E eles vão fazer trocas, a simbiose, um alimentando o outro. O encarnado vai fornecer essas energias para o desencarnado. Vou pegar aí o Livro dos Espíritos, na questão 257, quarto parágrafo, porque a 257 é muito grande. Vamos pegar o quarto parágrafo da questão 257. É na parte 2ª, capítulo 6, da vida espírita. Questão 257. Ensaio teórico da sensação nos espíritos. Olha o título. Ensaio teórico da sensação dos espíritos. Conta aí 4 parágrafos. No início do 4º parágrafo, diz assim, eu vou pulando alguns trechos, tá? Então, todo mundo achou o 4º parágrafo da questão 257? O 4º parágrafo começa assim, durante a vida, o corpo recebe impressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito. Pulem aí umas 3 linhas. Aí está assim, este que é o perispírito, desprendido do corpo, experimenta a sensação. Porém, como já não lhe chega, como a sensação já não lhe chega por um conduto limitado, que é o órgão do corpo, ele não está desencarnado, ele não está fora do corpo, então ele não tem mais o órgão, né? Não lhe chega por um conduto limitado, que era o órgão do corpo, essa sensação se lhe torna geral. Olha o problema. Quando ele está na carne, a sensação chega por um órgão determinado do corpo. Pode chegar pela pele, né? Pode chegar pela boca, pode chegar... Mas no caso do desencarnado, ele, como não tem um órgão específico para aquela sensação, ela chega nele de forma geral. Pulem aí mais 8 linhas. Está lá, 8 linhas mais ou menos. Tá assim, sabemos que quanto mais eles se purificam, tanto mais etérea se torna a essência do perispírito, donde se segue que a influência material diminui à medida que o espírito progride, isto é, à medida que o próprio perispírito se torna menos grosseiro. Agora nós vamos pular. Pulem aí umas 22 linhas. Pulem umas 22 linhas, mais ou menos. Na realidade, nós vamos agora para o 5º parágrafo. 5º parágrafo, é que eu não tinha numerado. 5º parágrafo. Diz assim, ó, o 5º parágrafo. Dizendo, acharam o 5º parágrafo? Dizendo que os espíritos são inacessíveis às impressões da matéria que conhecemos, referimos-nos aos espíritos muito elevados. Quem é inacessível às impressões da matéria são os espíritos muito elevados, cujo envoltório etéreo não encontra analogia, semelhança neste mundo.
Outro tanto não acontece com os de perispírito mais denso, os quais percebem os nossos sons e odores, não, porém, apenas por uma parte limitada de suas individualidades, conforme lhes sucedia quando vivos. Então, eles percebem por todo o perispírito aquelas sensações. E para encerrar esse tema aqui, eu trouxe na Revista Espírita de 1860, no mês de... Deixa eu pegar aqui. Revista Espírita de novembro de 1860, um artigo interessantíssimo. O título é o seguinte, ele é muito grande, por isso eu vou pegar só um pedaço. Palestras familiares de além-túmulo. Vocês podem botar assim, ó. Palestras familiares de além-túmulo. Aí depois tem outro título. Baltazar, vírgula, o espírito gastrônomo. Palestras familiares de além-túmulo, Baltazar, vírgula, o espírito gastrônomo. Está na Revista Espírita, novembro de 1860. Gente, procura no Google a Revista Espírita, baixa do Google, acha essa matéria, é interessantíssima. Ela começa assim, ó. Sociedade, 19 de outubro de 1880. Numa reunião espírita particular, apresentou-se espontaneamente um espírito sob o nome de Baltazar e ditou a seguinte frase por meio de batidas. Olha aí, ó, tipologia. Imagine, né? Olha só que interessante. Isso em 1880. Numa reunião espírita particular, apresentou-se espontaneamente um espírito sob o nome de Baltazar e ditou a seguinte frase por meio de batidas. Gosto de boa mesa e das mulheres. Viva o melão e a lagosta, o café e o licor. Muito interessante, né? Aí pareceu-nos que tais disposições... Essa data aqui, eu acho que ela está errada, tá, gente? Porque está Sociedade, 19 de outubro de 1880. Se essa é a Revista Espírita de 1860, essa data aqui eu acho que foi colocada errada. Depois eu vou procurar. Deve ser de 19 de outubro de 1860 ou 1850. Então, esse 1880 aqui está errado. Só pode estar errado. Diz aqui, ó. Aí diz o espírito, gosto de boa mesa e das mulheres, vivo o melão e a lagosta, o café e o licor. Pareceu-nos que tais disposições de um habitante do outro mundo, poderia dar lugar a um estudo sério. É 1860, eu vi na outra lista, 1860, a data que está errada, é 1860. Sociedade, 19 de outubro de 1860. Pareceu-nos que tais disposições de um habitante do outro mundo poderia dar lugar a um estudo sério, do qual poderíamos tirar um ensinamento instrutivo sobre as faculdades e sensações de certos espíritos. Então, Kardec está dizendo que ele resolveu se aprofundar nisso aqui. A nosso ver, era um interessante objeto de observação, que se apresentava por si, ou melhor, ainda que talvez tivesse sido enviado pelos espíritos elevados, desejosos de nos fornecer meios de instrução. Então, Kardec está achando que foram os espíritos elevados que pediram a esse espírito, Baltazar, o espírito gastrônomo, que fosse dar uma comunicação na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, para ajudar Kardec e os companheiros a compreender mais um pouco dessa questão da sensação dos espíritos.
E aí o espírito foi evocado. E está lá, número 1, evocação. Aí o espírito aparece e diz assim: meus amigos, eis-me ante uma grande mesa, mas está vazia. Ele chegou e falou: eis-me ante uma grande mesa, mas está vazia. Ele gosta de comida. Ele reparou: vocês me chamaram aqui, mas me apresentam uma mesa vazia. Aí Kardec pergunta: esta mesa está vazia, é certo. Quer dizer, Kardec fala: esta mesa está vazia, é certo. Mas quereis dizer-nos de que vos serviria se ela estivesse carregada de alimentos? Que farias dele? O que você ia fazer com os alimentos? E ele responde, o espírito: sentiria o seu aroma como outrora lhe saboreava o gosto. Olha a resposta dele: sentiria o seu aroma, ele sentiria o aroma do alimento, como antes do passado lhe saboreava o gosto. Observação: a resposta é todo um ensino. Kardec colocou isso. A resposta do espírito, ele disse: eu sentiria o seu aroma. Se a mesa estivesse cheia de alimento, eu sentiria o aroma dos alimentos, como lá no passado, quando eu estava encarnado, eu lhes saboreava, eu comia, saboreava o gosto. Aí Kardec diz: a resposta é todo um ensino. Sabemos que os espíritos, diz Kardec, têm as nossas sensações e percebem os odores tão bem quanto os sons. Não podendo comer, o espírito material e sensual se repasta, se delicia da emanação dos alimentos, do aroma dos alimentos. Saboreia-os pelo olfato, como em vida o fazia pelo paladar. Há, pois, algo de material em seu prazer, mas como, na verdade, há mais desejo do que realidade, este mesmo prazer, aguilhoando os desejos, quer dizer, aprisionando os desejos, torna-se um suplício para os espíritos inferiores. Torna-se um suplício para ele, que ainda conservaram as paixões humanas. Aí vem outra pergunta. Falemos muito seriamente, peço-vos, diz Kardec. Nosso propósito não é brincar, porque o espírito estava com certo deboche, né? Mas instruir-nos. Tende a bondade de responder seriamente às nossas perguntas. E, se for necessário, servir-vos da assistência de espírito esclarecido. Então, ele está dizendo, eu quero que você responda com seriedade, e, se possível, se tiver alguma dificuldade, peça ajuda aí de algum espírito esclarecido. Aí Kardec continua: tendes um corpo fluídico, bem o sabemos, mas dizei, nesse corpo há um estômago? Kardec foi lá. Nesse corpo aí, perispiritual, nesse corpo desencarnado, tem um estômago? E ele responde: estômago fluídico também, onde só os aromas podem passar. Olha que coisa interessantíssima. Aí vem outra pergunta. Aí Kardec continua. Quando vedes, outra pergunta, comidas gostosas, sentis vontade de comer? E o espírito responde: comer, eu não posso mais. Para mim, esses alimentos são o que são as flores para vós. Cheirais, mas não comeis. Isto vos contenta? Então também eu fico contente. Quando você vê uma flor, você cheira, sente o aroma dela, não deixa você contente por sentir esse perfume? Isso também serve para nós. Aí outra pergunta: sentis prazeres vendo os outros comerem? Muito, quando estou perto.
Então, quando ele está perto de alguém encarnado comendo, ele sente um prazer danado. Outra pergunta. Sentis necessidade de comer e beber? Muito. Aí ele diz assim, notai que diz... olha, Kardec pede. Sentis necessidade de comer e beber? Aí Kardec vai explicar. Notai que dizemos necessidade. Há pouco havíamos dito desejo. Olha como Kardec é danado. Antes ele tinha dito, tem desejo de comer? Agora ele perguntou, tem necessidade? É diferente, né? Desejo é uma coisa, necessidade é outra. Aí ele pergunta, aí ele diz, dizemos necessidade. Há pouco havíamos dito desejo, que não é a mesma coisa. Aí o Espírito responde, necessidade, não, mas desejo, sim, sempre. Kardec faz outra pergunta. Esse desejo fica plenamente satisfeito pelo cheiro que aspirais? É a mesma coisa que se realmente comesseis? E o Espírito responde, é como se eu vos perguntasse se a vista do objeto que desejais ardentemente vos substitui a posse desse objeto. Aí ele pergunta, quando você olha um objeto que você quer muito, olhar só para ele basta para você? Ele fez essa pergunta para Kardec. Aí Kardec faz outra. Assim, parece que o desejo que experimentais deve ser o verdadeiro suplício, pois não há prazer real. É igual aquele que fica assim olhando para aquilo que ele quer e nunca pode ter. Deve ser o suplício, né? Ai, meu Deus, eu queria tanto aquilo, mas não posso. Deve ser o suplício. Aí ele diz aqui, como... Aí ele diz assim, o Espírito, suplício mais do que pensais. Mas eu procuro atordoar-me, criando-me a ilusão. Olha o que o Espírito diz para ele. É um grande suplício, mas ele procura se atordoar. Está criando a ilusão. Quer dizer, ele tenta amenizar a dor se atordoando, caindo na ilusão que ele pode comer, para tentar amenizar aquela dor. Agora eu vou pular lá para o final, para observação. Vamos lá. Depois da pergunta 14, que eu não vou ler, tem uma observação. E quem assinou essas perguntas foi o Baltazar, tá? O Espírito Baltazar. Aí tem uma observação aqui, no final dessa evocação. A observação diz assim, este Espírito, observação de Kardec, tá? Que encerra essas perguntas. Este Espírito é um verdadeiro fenômeno. Faz parte dessa classe numerosa de seres invisíveis que não se elevaram em nada acima da condição da humanidade. Só tem de menos o corpo material. Para diferenciar ele dos homens, só falta o corpo. Que fora isso, são é a mesma questão. Mas as suas ideias são exatamente as mesmas. Ele continua pensando e agindo como se ele tivesse encarnado. A única coisa que diferencia ele do encarnado é o corpo, que ele não tem mais. Aí ele diz aqui, o Baltazar, não é um mau espírito. Não tem contra si senão a sensualidade, que ao mesmo tempo é para ele um suplício e um gozo. Como espírito, não é, pois, muito infeliz. É até feliz ao seu modo. Mas Deus sabe o que o espera em nova existência. Uma triste volta poderá fazê-lo bem refletir e desenvolver o senso moral ainda abafado pela preponderância dos sentidos. Belíssimo ensinamento. Gente, essa revista espírita tem coisas fantásticas. Ensinamentos fantásticos, tá?
É porque o nosso tempo está ficando muito exíguo. Mas a gente tem artigos aqui fabulosos. Pode falar, quem estava falando aí? Ô, Rose, Não, acabei de baixar a revista. Oi? pode falar, Ana. Pode falar, Ana. Não, é que eu estou falando que eu acabei de baixar a revista. Acho todas elas. Vai de 1857 a minha até 1869, por aí. Porque a minha vai até um mês após a morte de Kardec. Kardec morreu em 1869, se eu não me engano, né? Acho que a última é mil. Deixa eu só um minutinho, só para eu não dar informação errada para vocês. Espera aí. Tá sem som, Ana. Ana Brito, tá sem som. A minha, ela vai até 1800. A Revista Espírita é o seguinte: tem Revista Espírita sendo publicado muitos anos depois que Kardec morreu. Mas ele morre em março de 1869. Só que ele havia deixado já pronto o mês de abril de 1869, que foi publicado. Que ele morreu dia 31 de março e o mês de abril já estava pronto. Ele já tinha feito. Então, mês de abril de 1869 foi publicado. Em maio de 1869, foi publicado o Espírita só falando sobre Kardec. Foi uma comemorativa, tá? Essa coleção que eu comprei, o último livro, que é 1869, só vai até maio. Tem outras por aí, vai até junho, julho, agosto. Isso aí já são publicações dele que não foram feitas por ele. Entendeu? Se você pegar uma revista espírita de 1869, que tiver junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, não foi escrito Kardec. A minha termina em maio de 1869. Tem a publicação em março, que ele tinha feito. Foi publicado no mês de abril, que ele tinha já deixado tudo prontinho, escrito, pronto para ser publicado. E a de maio é comemorativa, falando sobre a vida dele. Termina aí. A minha revista espírita termina em maio de 1869. É a última publicação. Não tem mês de junho. É essa da LAC. Eu não sei as outras. Porque ele morreu, continuaram escrevendo. Mas aí não é mais Kardec. Tá? Então, essa daqui é da LAC, encerra em maio de 1869. Pode falar. Posso fazer duas perguntas? Pode, meu amigo. Primeiro, esse volume que você está em mãos aí, ele condensa todas as revistas espírita num só? Não, isso aqui condensa de janeiro a dezembro de 1860. Ah, por ano, então. Cada ano. A primeira, de 1857, vai de janeiro a dezembro. Todas elas, 11 da primeira até 1868, tem aqui dentro, de janeiro a dezembro. A última, 1869, tem de janeiro até maio só. Porque eu tenho aqui eu tenho esse aqui, que é a Revista Espírita de... Essa aqui é de 1858. Então tem... De janeiro a dezembro. Tá, então se eu quiser adquirir, eu tenho que adquirir todos os anos, né? Sim, até 1869. Mas observa o último ano. A última verdadeira é aquela que termina em maio de 1869. Porque Kardec abriu pronto, foi publicado. E a de maio é comemorativa, falando dele, do enterro dele, da vida dele, entendeu? Não tem junho. Aqui tiver junho, já não foi escrita por ele. Então, a segunda... É que eles continuaram publicando, mas sem o aval do codificador. Sem o olhar dele. Entendi. Eu não sei a data. A segunda pergunta é: o texto que você estava lendo é de qual revista mesmo? Esse último, porque a revista do trabalho, aí eu fui conversar com ela rápido. O do Baltazar?
É, A do Baltazar é de novembro de 1860. Só tem 1860. Com o aquela título. é Baltazar, o gastrônomo. Ah, tá. Baltazar, o gasto. Tem que fazer uma correçãozinha que está assim, Sociedade, 19 de outubro de 1880. Não é 1880, é 1860, tá? Então aqui teve um errinho. Tá assim, Baltazar, o espírito gastrônomo. Sociedade, 19 de outubro, não pode ser 1880, porque a revista é de 1860. Então aqui tem Em relação à revista espírita, devido ao número de volume, pô, você vai ter que ter um espaço só para a revista espírita, né? É melhor manter digital. uma prateleira, a minha está numa prateleira. Né? Ô, Rose, Um espaço, né? Um espaço. Os 12 volumes dão certinho, sim. Você pode achar ela toda pela internet. Você bota lá, Revista Espírita 1957, baixa. Revista Espírita 1958, baixa. Revista baixa todas elas. ô, Rose, eu baixei a de 60. Que é o índice. Tem o primeiro volume, é o índice. Também você pode baixar. Pode falar, Ana. Eu baixei a de 69 e tem o mês de junho, julho, e vai por aí afora. Depois que ele morreu em março. Os amigos lá da editora, né, continuam a escrever a revista espírita. A minha, eu gosto porque parou aqui, porque até abril de 1869, os olhos dele viram o que estava escrito. Ele deu aval. Ele que fez a... Entendeu? Porque a de maio é só falando da vida dele. É comemorativa a ele. Agora, a partir de junho, já não é textos que ele fez revisão, porque ele já tinha morrido. Porque uma observação que tem a ver com esse nosso assunto. O grupo lá, o Paulo Henrique Figueiredo, né, lá de São Paulo, do FEAL, né, do Centro da Fundação André Luiz. Ele foi fazer uma pesquisa mais aprofundada, vocês já devem ter visto